Quero compartilhar uma palavra brevemente com você no Salmo 27. Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor? Salmo 27. Eu já disse aqui na IPVO, não preciso repetir com muita ênfase, que eu gosto muito do livro dos Salmos. Eu acho que eu já preguei mais ou menos uns 20 aqui, então eu ainda tenho mais 130 para poder compartilhar com vocês. Mas eu gosto tanto desse livro, primeiro porque ao longo de toda a história da igreja protestante ele sempre foi tão destacado. Eu, por exemplo, me lembro de ler certa vez numa biografia que Martinho Lutero, quando faleceu, ele tinha praticamente os 150 salmos decorados. Ele fazia leitura diária do salmo. A sua devocional sempre começava com a leitura de um salmo. E outros homens de Deus deram destaque a esse livro. E basicamente o destaque que eles deram é: o livro dos Salmos é um livro com uma teologia robusta. É um livro que tem muita doutrina, mas ao mesmo tempo é um livro muito prático. E com isso, então, ele consegue conciliar esses dois desafios do cristão: de nós termos uma boa teologia, uma boa doutrina, mas de enxergarmos a maneira prática como essa teologia e essa doutrina se desenha na vida cotidiana. Então quero ler com você o Salmo 27. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha oração, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e aplique esse salmo ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho observado e pensado sobre uma coisa. Não sou especialista da área de filosofia ou algo semelhante, mas algo que eu tenho observado é que nós temos algo conhecido como senso comum, que é a maneira como muitas pessoas guiam as decisões, os pensamentos, a maneira como elas vivem. E eu tenho a impressão de que nós temos uma espécie de teologia de senso comum. Essa teologia de senso comum, ela diz respeito àqueles que começam a ter contato talvez com a Bíblia, com a palavra de Deus, e começam a tomar algumas decisões a partir daí, baseado naquilo que parece ser o mais correto no pensamento de muitas pessoas, aquilo que na prática parece que vai numa determinada direção. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje na nossa cultura brasileira cresceu muito a conhecida como teologia da prosperidade. E para mim, uma das razões por que a teologia da prosperidade cresceu tanto é porque, de certa forma, ela atende a essa teologia de senso comum, de que a pessoa começa a experimentar algumas coisas e ter a impressão de que elas deram certo, logo elas vão nessa direção. No entanto, nós somos desafiados a nutrirmos uma boa teologia, como eu já disse, à luz dos Salmos, que vai desencadear em uma prática correta de vida, em uma prática saudável de vida. Quando nós pensamos nessa realidade, o que eu tenho a impressão? De que essa teologia de senso comum,
assim como o senso comum tende a fazer com que as pessoas vejam as coisas na vida muito preto no branco. É mais fácil dessa forma. Então elas buscam sempre uma resposta mais fácil, uma resposta mais pronta. Aquilo que é preto no branco. Então, por exemplo, quando elas começam a caminhar na fé, elas querem que o pastor diga o que pode e o que não pode. Então o pastor tem uma lista do sim e do não. O que é pecado, o que não é pecado. E de fato a Bíblia apresenta para nós uma lista de muitas coisas, de maneira clara, que nós sabemos que são pecado e outras não. No entanto, irmãos, à medida que nós caminhamos, nós vamos perceber que a vida, e também a vida de fé, ela possui muitas outras cores. Existem muitas questões que são mais complexas. E quando nós pensamos, então, acerca da realidade da vida, qual é o risco que nós corremos, à luz das Escrituras, de também tentarmos enxergar tudo muito preto no branco, e não vermos os detalhes e as outras cores, as outras nuances da vida. Quando nós olhamos, então, por exemplo, para a teologia da prosperidade, ela parece responder numa direção a demandas do coração daqueles que estão começando a caminhar na fé. E basicamente, então, o que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é aquela teologia que afirma, por exemplo, que um cristão, ele não fica doente. E no máximo, se ele ficar doente, ele vai aprender o segredo para dar uma ordem, para determinar a sua cura. Alguns vão além, abraçando inclusive outros ramos de outras teologias, como a confissão positiva e coisa desse tipo, ao ponto de você ouvir pessoas dizendo assim, não diga que você tem uma doença, porque essa doença não é sua, ela não te pertence. Então não diga que você tem determinada doença, porque não é bem assim. E de repente a gente percebe as pessoas indo numa direção muito danosa, muito perigosa, ao ponto de, por exemplo, tem um pastor brasileiro, pastor batista, pastor Paulo Romeiro, é um dos maiores especialistas hoje em neopentecostalismo no Brasil, escreveu um livro chamado Decepcionados com a Graça. E lá ele mostra como nós temos uma legião de pessoas hoje no Brasil que se aproximaram de uma igreja, aproximaram da fé e de repente receberam uma série de promessas que não funcionaram. E essas pessoas se decepcionaram com Cristo, se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com a graça, mas na verdade uma graça distorcida, uma igreja distorcida, um Cristo distorcido. Então a gente percebe como isso é perigoso, como isso é danoso. A teologia da prosperidade não fica só no campo das doenças. Ela promete, por exemplo, que o cristão vai ser sempre rico. Mas de repente a pessoa começa a caminhar na fé e vem uma crise. A empresa passa por problemas, ela perde o emprego, as coisas vão de mal a pior. E aí qual que é o problema? O problema é de nós irmos para o outro extremo. Entendo eu que por perceber o perigo da teologia da prosperidade, algumas pessoas têm ido na direção oposta, abraçando uma espécie de teologia fatalista, pessimista. Uma teologia que vê as coisas sempre como o pior, espera sempre o pior. E que na verdade é mais uma vez uma teologia de senso comum, que tenta ver as coisas muito preto no branco e não percebe as demais nuances e cores da vida. A beleza desse salmo, Salmo 27, irmãos, é justamente porque ele vem nessa direção de mostrar para nós um homem real, passando por problemas reais, mas um homem que descobriu em Deus os benefícios de uma fé real. O Salmo 27, então, vem nos apresentar esses benefícios de uma fé real. Apenas ainda a título introdutório, quando nós pensamos no contexto desse salmo. Qual é o contexto aqui? O homem que escreveu esse salmo é Davi. O contexto é, Davi estava passando por perseguição, fugindo de Saul, passando por acusações de Doeg. É nesse contexto que esse salmo então se desenha. Davi está lidando com adversários perigosos, violentos. Davi está lidando com pessoas difamadoras, pessoas que desejavam matá-lo. Davi está lidando com uma realidade de vida extremamente difícil. E diante dessa realidade, um homem real demonstra uma fé real. E como essa fé responde aos dilemas da vida. Davi mostra para nós nesse salmo, então, os benefícios dessa fé real, posta de maneira equilibrada, no lugar certo, posta em Deus. E é bonito porque é assim que o salmo começa. Olha o verso 1 do salmo. Davi começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que fique muito claro, o ponto inicial para Davi é esse. O Senhor
é a minha luz e a minha salvação. Davi não põe o ponto central em si mesmo, mas Davi aponta para Deus, aquele que era a sua luz, a sua salvação, a sua fortaleza. E a partir daí, nós vamos então perceber um homem real, que tem mudanças de humor ao longo do Salmo, que tem mudanças no estado da alma, o humor da alma, mas que permanece confiando em Deus. Se você der uma olhada comigo então, o primeiro benefício que nós vamos encontrar nesse Salmo, de uma fé real, é a capacitação de Deus para obtermos vitória sobre o medo. Davi fala sobre isso nos 3 primeiros versos. Você já leu comigo, eu não vou ler novamente. Mas o que eu preciso te falar então sobre esse assunto, sobre esse tema? Quando nós falamos sobre medo, eu já disse aqui na IPVO certa vez, que nós temos um aspecto positivo do medo. Nós não estamos dizendo que toda forma de medo é ruim. Deus nos criou e nos deu como mecanismo de defesa o medo. Por exemplo, aqui em Maringá nós temos prédios agora aí de 30 andares, até um pouco mais. E o que me faz subir no alto de um prédio como esse e não pular lá de cima é o medo da consequência disso. Eu sei que eu vou me dar mal e por isso então eu tenho a minha vida preservada. O que me faz numa floresta, por exemplo, ter certo cuidado para não me deparar com um animal selvagem é justamente esse medo, que é um instinto de preservação. No entanto, existe uma espécie de medo que é paralisante. Uma espécie de medo que muitas vezes nós lidamos em situações específicas da vida. Temos um problema, temos uma decisão, temos algo diante de nós, e esse medo se coloca de uma forma que nos prejudica a caminhada. E é justamente sobre esse medo que Davi está tratando aqui, e está mostrando para nós que uma fé real nos capacita a vencer o medo. Pastor Charles Swindoll, por exemplo, comentando sobre esse assunto, ele elenca uma série de medos, como medos paralisantes, uma série de exemplos. Ele fala, por exemplo, que nós podemos sentir medo de ter filhos, medo do desconhecido, medo da calamidade, medo da morte, medo de enfermidade, medo de pessoas, medo do abandono, medo de perder o emprego, medo de inimigos, medo de ser mal compreendido, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de ser esquecido. Quem nunca lidou com um desses medos ao longo da vida? Nós lidamos com essa realidade frequentemente. Medos paralisantes. E temos a necessidade de vencê-los. Jó, por exemplo, comentando sobre esse assunto, ele diz o seguinte, lá no capítulo 3 do seu livro, verso 25 e 26, vai dizer assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Aqui é uma atestação de que muitas vezes, quando o nosso pensamento se concentra no medo, muitas vezes o que acontece é que sobrevém exatamente aquilo que a gente temia. Por isso, a necessidade de vencer o medo. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse bloco aqui dessa passagem, ele mostra para nós aqui como Davi obtém vitória sobre o medo. Eu quero ler para você de maneira breve quais as maneiras que ele demonstra no texto, como Davi obtém vitória sobre o medo. Primeiro, pelo reconhecimento de quem Deus é, no verso 1. Segundo, Davi vence o medo quando sabe que Deus frustra os intentos dos inimigos. Verso 2. Terceiro, Davi vence o medo quando pela fé confia, mesmo sabendo que os inimigos parecem mais fortes do que ele. Verso 3. Quarto, Davi vence o medo quando Deus é o maior prazer da sua vida. Verso 4. 5. Davi vence o medo quando sabe que Deus é o seu protetor. Verso 5. E sexto e último, Davi vence o medo quando transforma a adversidade no prelúdio de seus louvores. Não sei se você percebeu, mas o verso 6, Davi, no meio de toda essa situação, expressa o seu canto a Deus. Ele diz: porque eu confio em Deus, mesmo diante de inimigos que me espreitam, eu cantarei, eu salmodiarei. Enfim, esse salmo então demonstra para nós, irmãos, claramente, que um dos benefícios da fé real é que Deus nos fortalece, nos capacita a vencer o medo paralisante. Davi está diante de uma situação difícil de vida, que naturalmente traria
os seus medos, os seus receios. Mas Davi expressa a maneira como a fé real, a fé em Deus, o capacitava a vencer os seus medos. E por que não dizer nessa manhã, meu irmão, que privilégio saber que nós temos o mesmo benefício disposto por Deus diante de nós. Nós não estamos dizendo que nós não lidaremos com medo paralisante. Essa é a teologia da prosperidade. Mas nós estamos dizendo que diante dos medos que nós enfrentamos, nós temos um Deus que é poderoso para nos conceder vitória sobre o medo. Esse salmo ainda vai nos mostrar um segundo benefício da fé real. O primeiro benefício da fé real, então, é vitória sobre o medo. Mas esse salmo ainda vai mostrar um segundo. O segundo benefício apresentado aqui por Davi é o livramento das ciladas e das adversidades. Verso 2 e 3, ele diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Davi não deixou de reconhecer que a sua situação era difícil, que haviam medos com os quais ele tinha que lidar. Ao mesmo tempo, Davi não deixa de reconhecer que haviam pessoas que estavam espreitando, armando ciladas. Lembro que certa vez, falando sobre livramento aqui na EPVO, alguém me procurou para conversar e me fez uma pergunta, me disse: pastor, eu tenho dificuldade às vezes de entender essa dinâmica do livramento, porque se Deus é soberano, em última instância, só acontece aquilo que Deus projetou para que aconteça nas nossas vidas. Logo, como enxergar isso como um livramento? Na verdade, não iria acontecer. E eu expliquei para essa pessoa, e dizendo hoje, o perigo do preto no branco. A gente precisa entender essa dinâmica de maneira mais ampla. Nós estamos lidando com duas dimensões, duas realidades distintas: a responsabilidade humana e a soberania de Deus. É fato, irmãos, quando analisamos a questão da ótica da soberania de Deus, o que a Bíblia nos ensina é que há um Deus que é Senhor da história, não apenas da humanidade, mas da nossa história pessoal de vida. E Ele conduz cada detalhe das nossas vidas. E de fato há um Deus que cuida de nós nos pormenores. No entanto, a Bíblia também descreve homens que fazem escolhas más e são responsáveis pelas suas escolhas. O cenário aqui é esse. Davi está reconhecendo que estava diante de homens maus, que intentavam o seu mal, que armavam ciladas. E não se surpreenda, meu irmão, se for assim também com você. Ainda hoje, pessoas fazem isso. Tramam mal, armam ciladas, preparam emboscadas. A boa teologia me faz entender que há um Deus que, mesmo diante dessa realidade, é poderoso para conceder livramento ao seu povo. E olha só, nós não estamos dizendo com isso que aquilo que as pessoas fazem de mal não possa nos afetar. A Bíblia nos ensina, a boa teologia, Novo Testamento, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas e coisas ruins. O que isso significa é que quando alguém trama algo contra nós, Deus é poderoso tanto para nos dar o livramento da atitude da pessoa, quanto para nos capacitar a vencer as consequências, se Ele permitir que as ciladas nos alcancem. Que bonito ouvir isso, irmãos, e nos lembrar sobre essa verdade. Há um Deus que cuida de nós nos pormenores. Um benefício da fé real é que nós podemos confiar no livramento de Deus. Ora, o livramento das ciladas. Ora, o livramento das consequências daqueles que intentaram o mal contra nós. Estava lendo um livro essa semana, irmãos, e me deparei com uma história bonita de uma escritora cristã holandesa. Muitos talvez conheçam, Corrie ten Boom. A história dela e da sua irmã Betsy. Elas foram presas pelo regime nazista porque elas estavam cuidando e ajudando alguns judeus a fugirem e a serem preservados, e por isso elas foram presas e foram levadas para o campo de concentração. A irmã Betsy ficou doente, porque ali eles não se alimentavam direito. E segundo essa história, a Corrie todo dia ela tinha uma vasilhinha de vitamina, e ela então pingava uma gota daquela vitamina
no alimento que a irmã ia comer, para que ela tivesse o seu corpo fortalecido e assim ela conseguisse resistir mais alguns dias. E ela disse que logo começaram a chegar outras pessoas num estado muito semelhante. E ela viveu aquela crise: compartilho da vitamina ou guardo para preservar a vida da irmã? Mas ela resolveu compartilhar essa vitamina. E logo eram 9, 15, 25 mulheres. E ela diariamente pingava uma gota daquela vitamina. E ela disse que por várias vezes ela olhou para aquele frasco e ele não dava para ver por dentro. Era um frasco escuro. E ela tinha a impressão de que não tinha nada lá mais. E quando ela virava, caía mais uma gota. E mais uma vez, aquelas pessoas eram supridas. A história é bonita. A história conta que ela, nesse contexto, junto com a irmã, se lembraram da viúva de Sarepta. De como o azeite da botija não acabou. De como Deus supriu, não apenas Elias, mas aquela família num momento de extrema necessidade. E olha como a história é bonita. De repente chegou um novo preso ali no campo de concentração, trazendo um pouco de pão, trazendo um pedaço de um jornal e trazendo vitamina. E quando ele chegou, elas ficaram muito alegres. Mas a Corey pensou: poxa, deixa eu terminar primeiro com aquele frasco, depois nós seguimos com a vitamina desse novo integrante. Naquele dia ela pegou o frasco e quando ela virou para colocar sobre o alimento, não caiu nenhuma gota. A provisão de Deus chegou exatamente no momento que ela era necessária. Os homens intentavam o mal, mas Deus cuidou de Corey, da sua irmã e de muitas outras pessoas, mesmo numa realidade tão dura e cruel. Que alegria saber, irmãos, que nós temos um Deus que cuida de nós. Há um Deus que nos livra das ciladas do inimigo, dos intentos maldosos dos homens. A fé real nos habilita a vencer o medo e nos habilita também a desfrutar, a experimentar o livramento de Deus. Terceiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós ainda vamos perceber um terceiro benefício dessa fé real. Ela não apenas nos dá vitória, nos capacita a obter vitória sobre o medo, ela não apenas nos habilita a vencer as ciladas, a experimentar o livramento de Deus, como ela nos concede também paz que excede todo entendimento. Olha os versos 4 a 6, o texto diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Que bonito ouvir, irmãos, que o nosso Deus, Ele não nos priva de passar por momentos difíceis, mas que Ele nos habilita a vencer os momentos difíceis. Ele é tanto Deus que nos concede livramento, quanto Deus que cuida de nós e nos dá força necessária para enfrentar as adversidades. E o que o salmista está dizendo é: no meio do caos, a minha segurança, a minha fé está no Deus que é poderoso para me elevar sobre uma rocha, para me esconder nele. A minha fé está no Deus que é poderoso para elevar a minha cabeça acima dos adversários. E eu creio tanto nisso, que eu vou cantar de alegria, eu vou salmodiar ao Senhor. A verdadeira fé, irmãos, ela não nega a realidade, ela não é uma utopia, ela reconhece a realidade, mas ela não abraça o pessimismo, porque ela conhece o Deus a quem ela é destinada. E por isso ela se alegra em Deus, ela exulta em Deus, mesmo no meio do caos. O salmista está mostrando para nós, irmãos, uma fé, uma graça e uma paz que excede todo entendimento. Aqui é o cerne do salmo, onde a teologia da prosperidade é finalmente destruída. Pastor Augusto Nicodemo certa vez foi perguntado: pastor, como destruir a teologia da prosperidade em uma frase? E ele respondeu: a minha graça te basta. E é exatamente o que Davi está dizendo. No meio do caos, da adversidade mais dura e cruel, a graça do Senhor é suficiente para nós.
Um autor anônimo também disse, irmãos, comentando sobre a teologia da prosperidade. Sobre a teologia da prosperidade, lembre-se, quem disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares, não foi Jesus. Então, meu irmão, a fé real é um convite para virmos ao Deus que é o Senhor de toda a história, ao Deus que tem toda bondade e beleza, que é Senhor de todas as coisas, mas que não disse que a nossa vida não seria marcada por provações, por lutas, por aflições. A verdadeira fé, a fé real, reconhece que às vezes as circunstâncias são duras. Mas olha que bonito, irmãos. Nós temos um Deus que nos concede paz, que excede todo entendimento, que nos eleva sobre a rocha, que nos protege em si, que nos concede a graça de cantar, mesmo no meio do caos. Mas como eu disse, esse é um salmo de mudança de humor do salmista. A alma do salmista tem mudança de humor. E se você der uma olhada agora, a partir do próximo verso, o verso 7, você vai perceber isso. Davi começa com afirmações de confiança. Mas agora, as afirmações de confiança de Davi dão lugar à oração. No meio de toda essa confiança, nós vemos agora o salmista prostrado diante de Deus, orando ao Senhor, orando fervorosamente ao Senhor. Pastor John Stott, comentando esse texto, diz que a mudança abrupta de humor aqui levou inclusive alguns a acharem que esse salmo poderia ter dois autores diferentes. Outros chegaram a pensar, não, esse salmo deve ter sido escrito em dois momentos diferentes da vida. Mas a verdade é que aqui é uma poesia bela, onde o salmista traduz para nós exatamente essa realidade de uma vida que passa por estágios diferentes, que às vezes tem mudanças bruscas e repentinas de humor. Quem nunca começou o ano animado, fazendo planos, projetos, e agora vai e a energia está em alta e de repente passa uma semana, duas, tem gente que já para por aí, mas às vezes um mês, 2 meses e a coisa mudou. O humor da alma agora é outro. Há um certo desânimo, uma certa preocupação, a angústia, a ansiedade. A beleza da fé real é que ela também inclui momentos assim. Ela descreve homens e mulheres de carne e osso, homens e mulheres como eu e você, que passam por mudanças no estado da alma, mas uma coisa não muda: a fé real. O salmista então se dobra diante de Deus. Perceba a oração do salmista, versos 7 a 10. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi, então, aqui, irmãos, está orando, buscando não apenas os ouvidos de Deus, mas buscando a face de Deus. Esse é um salmo extremamente íntimo. É um salmo que descreve essa realidade de alguém de carne e osso, que passa por crises, que passa por mudanças de humor na alma, mas que permanece confiante em Deus. Davi, então, demonstra para nós, irmãos, essa fé que, além de nos trazer vitória sobre o medo, livramento das circunstâncias difíceis, além de nos trazer paz que excede todo o entendimento, é companhia para os momentos mais difíceis. Davi aqui é como se ele começasse a experimentar uma espécie de solidão. E é natural que alguém que está sendo perseguido sinta isso. Davi então vai para a presença de Deus em oração. E Davi afirma algo maravilhoso: a sua confiança no Deus que é companhia, mesmo no vale da sombra da morte. Ele já havia dito isso em outro salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não sei se você já parou para pensar nisso. Davi não está dizendo que Deus nos livra do vale da sombra da morte. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que lá no vale, o Senhor está conosco. Davi aqui, irmãos, no meio agora
de uma mudança de humor, ele ora ao Senhor e expressa essa confiança na companhia perene, santa de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. É tão bonito perceber, irmãos, como diz a teologia dos Salmos em outro salmo, Salmo 68, verso 6, que Deus faz que o solitário habite em família. E Davi então vai terminar esse bloco aqui no verso 10, já demonstrando como começa a mudar novamente o humor da alma. O verso 10 já é uma afirmação de confiança. Se num primeiro momento os outros versos, ele vem numa negativa, Senhor, não faça isso, não me permita viver isso, não faça isso. No verso 10 agora ele tem uma afirmativa, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nas palavras de Charles Spurgeon, irmãos, se o leite da bondade humana secar dos seios maternos, há um pai que nunca esquece. É disso que Davi está falando. É tão bonito perceber isso, irmãos. A maneira como Davi descreve essa fé real como uma fé que encontra em Deus acolhida, companhia. O cristão, de certa forma, ele não passa por solidão. Ele pode experimentar solitude. Porque ainda que ele não esteja cercado de pessoas, há um Deus que é companhia em todos os momentos. Essa fé real, irmãos, passa por mudanças de humor na alma, mas ela permanece firme, porque ela é posta no lugar certo. Para nós terminarmos, em último lugar, quando nós olhamos para o verso 11 em diante, nós vamos perceber que mesmo o tom da oração está mudando. Essa oração agora passa para um tom mais positivo. O pastor John Stott diz o seguinte: a oração negativa na qual o salmista pede para não ser abandonado é agora seguida por um pedido positivo de orientação para que seus passos possam ser direcionados a um caminho plano. Ele desejava aprender o caminho de Deus para não ser entregue aos caprichos de seus adversários. Agora a confiança está voltando ainda mais forte. E nessa oração ele diz o seguinte, a partir do verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu quero destacar os 2 últimos versos para nós terminarmos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi descreve para nós, irmãos, um quinto benefício dessa fé real. Davi mostra para nós que essa fé também traz renovo para a alma, traz um ânimo renovado. É bonito perceber, a palavra que aparece aqui para ânimo é a palavra que tem esse sentido de alma nas Escrituras, como sede das emoções, dos pensamentos, da vontade. E Davi está declarando isso. Davi está decretando isso, está de certa forma dizendo à sua alma para que ela renovasse em Deus o seu ânimo. Isso nós temos como benefício da parte de Deus, irmãos, como fruto dessa fé real. A ideia aqui de alguém que estava desanimado, mas que está encontrando em Deus o renovo, o reânimo para a alma. Perceba, o salmo termina com mais uma mudança de humor na alma. Alguém que começa muito confiante, passa por um momento de certa insegurança, mas agora declara mais uma vez a sua confiança em Deus. Que bonito perceber, irmãos, a maneira como essa fé real, ela age dentro daquele que foi fruto, que é alvo dessa graça de Deus. Por último, pastor John Stott, ainda comentando esse texto, diz o seguinte, um alerta importante: não basta pedir a uma pessoa, seja forte, coragem. Esses seriam sentimentos vazios, se não fossem precedidos e seguidos pela outra ordem: espere no Senhor. A coragem não pode ser mais do que uma virtude estoica. Só é cristã quando é fruto de uma confiança tranquila em Deus. A teologia da prosperidade nos nossos dias tem ganhado novos contornos. Ela tem migrado para um outro tipo de teologia. Antes, a teologia da prosperidade colocava nas coisas, no objeto que se desejava, o fruto, o alvo dessa teologia. Hoje ela saiu das coisas e foi posta novamente dentro do homem. Hoje há uma espécie de teologia de autoaperfeiçoamento, do faça você mesmo, do busque, alcance e conquiste. Não é disso que Davi está falando.
Não é isso, irmãos, que esse salmo está tratando. Não é sobre como você vai agora buscar em si mesmo e se encorajar e se fortalecer para sair daqui melhor do que você entrou. Na verdade, se você pensou assim até aqui, você ainda não entendeu o cerne da mensagem. O cerne da mensagem é exatamente em outra direção. O cerne da mensagem não é em nós que nós encontramos a fé real, mas no Deus que a oferece de graça. Davi descreve esse reânimo encontrado em Deus, e talvez nessa manhã, enquanto me ouve, você pense, puxa, como eu preciso disso. E talvez você ficou inclusive se perguntando, como fazer para fazer com que isso saia da teoria e se torne a minha realidade, a minha prática de vida. Eu quero te lembrar a teologia boa das Escrituras. A Bíblia afirma que o justo viverá por fé, mas ela também afirma que isso não vem de vós, é dom de Deus. O que compete a nós, assim como o Davi demonstra aqui, é nutrirmos um coração que confia não em nós mesmos, mas que confia em Deus. Quem sabe nessa manhã, tudo que te resta é o desejo de ter essa fé, de ter mais dessa fé. Eu quero te dizer que provavelmente isso já é um indício de que Deus já tem te dado essa fé, porque esse mesmo desejo já é fruto dela. Lembro de uma passagem aqui para terminar, irmãos, de um pai que foi até Jesus com um drama grande em relação ao seu filho. E diante de Jesus ele diz, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E a Bíblia diz que Jesus então deu a ele aquilo que ele havia buscado. Na verdade, até o fato desse pai ter ido a Jesus, ainda que a sua fé não fosse tão profunda, tão madura, já era fé. Foi Deus quem concedeu a ele essa graça de ir ao caminho certo, ao lugar certo. E nessa manhã, você que está aqui, você que nos acompanha de casa, quem sabe Deus não te trouxe aqui, te atraiu à presença dele, para que o seu coração seja fortalecido na fé, para que você experimente dessa fé real, para que você prossiga experimentando os benefícios de uma fé real. Há um Deus poderoso para cuidar de nós. Tudo que compete a nós, confiar, adorar, servir de coração a esse Deus. É isso que Ele espera de nós. Espero que eu e você sejamos encontrados fiéis nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Senhor Deus, nós te damos graças, te agradecemos pela tua palavra, que nos encoraja a prosseguir, que nos fortalece para a caminhada. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou com amor tal, que o Senhor não apenas nos deu Jesus Cristo, nosso Salvador, como o Senhor tem nos dado inclusive a graça de crer. Pai, o Senhor é maravilhoso e nessa manhã nós queremos exaltar o teu nome e declarar a nossa confiança em ti. Senhor, obrigado por uma fé tão viva, tão real, porque o Senhor nos presenteou com essa graça. Senhor, se alguém ouviu essa mensagem nessa manhã e sente essa graça como algo externo a si e deseja essa graça, nós cremos que isso já é fruto da operação do Senhor nesse coração e nos unimos a Ele em oração pedindo ao Senhor, fortalece essa fé, abençoa esse coração para que ele cresça na fé, para que ele confie cada dia mais. Senhor, a cada um de nós aqui, Senhor, e não percamos de vista essa confiança. Assim como o salmista, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, que possamos perseverar. Pai, que o Senhor nos dê a graça de perseverar. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de ouvirmos nessa manhã a tua palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.